Capítulo 6. Escravo dos vícios. Há algo mais que precisamos falar sobre Laura e sobre o porquê de ela ter decidido permanecer solteira, investindo todas as forças na carreira. Ela não confia nos homens. Não apenas por causa da experiência negativa que teve com seu pai na infância, perdendo aquele que deveria ter sido seu referencial de masculinidade, mas também porque conhece homens indignos de sua confiança. Laura sabe que muitos homens estão envolvidos com algum tipo de pornografia. Como defensora dos direitos da mulher, ela sentia arrepios ao pensar em se relacionar com um homem que vivesse comparando suas formas com as de atrizes idealizadas. Tinha aversão a ser usada como um objeto por um homem cheio de fantasias depravadas. Amigos de Paulo até tentaram convencê-lo de que faria bem a ele e ao seu casamento assistir a alguns filminhos. Contudo, ele sabia o que estava produzindo o esfriamento de sua relação conjugal. Não era falta de erotismo, de pimenta, mas de amor, companheirismo e diálogo, coisas que o dia a dia estressante lhe estava roubando. Além disso, como ele poderia ver pornografia e depois olhar os olhos puros de seus dois filhinhos, especialmente da garotinha que gostava de lhe escrever cartinhas? Um dia, sua menina cresceria e ele jamais poderia conceber a ideia de que ela fosse tratada como objeto sexual diante das câmeras, para o deleite de uma plateia com olhos sujos e mente deturpada. Felizmente, Paulo estava entre os homens que procuram evitar o conteúdo pornográfico que tomou conta do mundo. O problema fica ainda mais grave quando se percebe que as crianças têm tido acesso cada vez mais fácil à pornografia. Segundo um estudo feito pela empresa de segurança eletrônica Symantec, há alguns anos, as palavras sexo e pornografia estavam entre as 10 mais procuradas por crianças na internet. Por esse e outros motivos, é preciso conversar com as crianças a respeito das vantagens e desvantagens da internet, bem como sobre os perigos de uma navegação sem critérios. Gregory Smith, vice-presidente e diretor executivo de informação do Departamento de TI da World Wildlife Fund, diz que deixar a criança diante de um computador com acesso à internet sem qualquer tipo de monitoramento é a mesma coisa que colocá-la em uma esquina e não ficar vendo o que acontece. Efeitos do consumo de pornografia. Uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, constatou que 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter um desempenho sexual ruim admitiam o consumo frequente de pornografia na internet. Outros estudos de comportamento sugerem que a perda da libido acontece porque esses grandes consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Ao substituírem os limites naturais da libido por uma intensa estimulação, acabam prejudicando a resposta à dopamina. Esse neurotransmissor está por trás do desejo, da motivação e dos vícios. Se o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece não oferecer tanta recompensa. Essa seria a causa da falta de desejo em muitos homens. No livro Ligado à Intimidade, como a pornografia sequestra o cérebro masculino, William Struthers, da Faculdade Reaton, recorre à neurociência para explicar por que a pornografia é tão viciante para a mente masculina. A questão central é a intimidade. Homens buscam tudo, desde a pornografia às prostitutas, para satisfazer suas necessidades emocionais mais profundas. Eles são direcionados a buscar intimidade sexual, afirma. De acordo com Struthers, ver imagens pornográficas cria novos padrões nas ligações neurais e o hábito reforça essas ligações. Neste ponto, a comparação aos efeitos viciantes do consumo de drogas se torna inevitável.
Tolerância é quando, como resultado de uma exposição a uma substância, o corpo se ajusta para que a exposição seguinte, aos mesmos níveis de substância, resulte num efeito menor. Se tomo a mesma dose de uma droga vez após vez e meu corpo começa a tolerá-la, precisarei tomar uma dose maior da droga para ela ter o mesmo efeito que tinha com uma dose menor na primeira vez. Portanto, o vício em sexo age como uma polidroga, entregando uma excitação emocional e sensorial, energizando a sexualidade masculina. Como identificar o vício em sexo? Se você observar em si mesmo, em seu cônjuge ou em algum amigo ou familiar, 2, 3 ou mais dos indicadores comportamentais, poderá estar diante de um caso de vício sexual. Deverá falar com a pessoa de maneira calma, sem acusações e com disposição para ajudar. Primeiro, insiste em ficar diante do computador ou da televisão quando não há ninguém em casa ou todos estão dormindo. Segundo, mantenha uma maleta, mochila, gaveta ou armário com chave e ninguém da família ou do trabalho pode ter acesso. Terceiro, olha prolongadamente para as pessoas do sexo oposto quando passa por elas. Quarto, recebe débitos de cartão de crédito para os quais não pode dar explicação. Quinto, chega muito tarde do trabalho ou se ausenta mais do que o necessário, justificando com viagens ou motivos profissionais. Sexto, quando está na internet e alguém se aproxima, muda rapidamente de tela. Sétimo, não tem relação sexual com o cônjuge ou demonstra fixação em práticas extravagantes. 8. Aparenta estar emocionalmente distante de seu cônjuge. 9. Parece estar ausente e distraído, mesmo nos momentos mais íntimos. 10. Demonstra instabilidade no estado de ânimo e apresenta comportamento brusco e ameaçador. Como superar o vício em sexo? O processo psicológico é semelhante ao de qualquer outro vício. Muitos dos conselhos para a dependência química são também válidos para o vício em sexo. Primeiro, o primeiro passo é admitir o problema e mostrar disposição para corrigir este comportamento. Segundo, procurar apoio de outra pessoa. A melhor pessoa é o cônjuge do viciado, sob orientação de um especialista. Se isso não for possível, então pode ser um amigo ou familiar íntimo. Terceiro, estar sempre sob vigilância, não ficar sozinho por muito tempo, continuar as atividades planejadas. Quarto, manter a sobriedade sexual absoluta, sexo somente com o cônjuge. Quinto, fazer uso de mecanismos estruturados de ajuda, bloquear certos ambientes da internet e limitar o tempo de acesso. Sexto, planejar atividades de recreação, preferencialmente ao ar livre e em locais diferentes do habitual. Sétimo, a tendência pode ter sua origem em um abuso sexual na infância ou em uma infância conturbada. Nesse caso, o plano de reabilitação deve vir acompanhado da psicoterapia formal, para se aprofundar em assuntos do passado e eliminar os conflitos. Oitavo, para a pessoa que dará apoio, seja compassiva e trate o viciado como alguém doente, que precisa se recuperar. Ele precisa aceitar sua responsabilidade. Uma vez aceita e aplicada, não deve ser recriminado ou criticado excessivamente por sua conduta inaceitável. Ele precisa de compreensão, simpatia e apoio. Vício em cigarro. Assim como a pornografia, outros vícios têm prejudicado ou mesmo destruído a vida de milhões de pessoas. O tabagismo, por exemplo, tem diminuído em muitos países, mas aumentado em outros. O cigarro tem muita popularidade entre os jovens. A nicotina tem alto poder viciante
e representa uma enorme barreira para o abandono do hábito. Se você deseja parar de fumar, siga esses passos. Primeiro, examine seus hábitos. Há em sua vida uma infinidade de laços invisíveis que o ligam a objetos e situações que o estimulam a fumar. Reveja essas circunstâncias e evite-as ou se prepare para resistir. Ao deitar, acordar, tomar café, em uma reunião com amigos ou sentar em sua cadeira preferida, ao ficar sozinho em algum lugar, ao finalizar uma refeição e etc. Fuja dessas situações. Segundo, procure novos ambientes. Mude seus horários, suas reuniões e locais costumeiros. Faça atividades saudáveis ao ar livre e ambientes que relaxem. Terceiro, inclua seus amigos e familiares. Conte a todos que decidiu parar de fumar. Certamente eles o apoiarão. Se for possível, una-se a alguém que também queira abandonar o vício e, ao se reunirem, ambos darão e receberão ânimo. Quarto, cuide da alimentação. A desintoxicação deve ser acompanhada de muitas frutas e verduras. Beba muita água e sucos cítricos. Isso o ajudará a eliminar a nicotina e a desejar cada vez menos o cigarro. Quinto, faça exercícios. O exercício físico o fará relaxar das tensões da desintoxicação e lhe proporcionará um bom estado de ânimo. Sexto, dê um prêmio a você mesmo. Estabeleça recompensas para o ciclo de alguns dias de vitória. Vá a um lugar especial ou compre uma roupa com o que você economizou sem os cigarros. Sétimo, busque apoio na dimensão espiritual. Muitos viciados desprezam esse meio e não obtêm êxito. Experimente conversar com Deus como se estivesse falando com um amigo e peça a Ele forças para vencer o vício. Atenção para a cafeína. Muitos pensam que a cafeína está longe de ser uma droga, mas o Manual Psiquiátrico DSM-5 especifica a intoxicação por cafeína quando a pessoa ingere 250 miligramas ou mais em um único dia. Exemplo, acima de 2 a 3 xícaras de café coado. Os chamados energéticos chegam a ter mais cafeína que o café. Os efeitos do consumo dessas substâncias são agitação, nervosismo, insônia, diurese, compressão muscular, problemas digestivos, dificuldade para pensar e falar, taquicardia e agitação psicomotora. Os seguintes produtos contêm quantidades variadas de cafeína. Energético, 240 ml contém de cafeína 75 a 80 mg. Cafezinho expresso, 30 ml. De cafeína contém 47 a 75 mg. Xícara de café instantâneo, 237 ml. Contém de cafeína 27 a 173 mg. Refrigerante tipo cola, 355 ml. De cafeína, 23 a 47 mg. Xícara de chá preto, 237 ml. Contém de cafeína, 14 a 70 mg. Barrinha de chocolate, 20 gramas. Contém de cafeína, 12 a 40 mg. Círculo vicioso. A felicidade tem sido definida como a ausência total de vícios. E não nos referimos somente aos vícios em drogas pesadas ou ilegais, sexo compulsivo, jogos de azar, jogos eletrônicos e internet. Existem substâncias comuns que também viciam, como bebidas alcoólicas, cigarro e café. Essas substâncias são denominadas psicoativas porque afetam a função mental. Inclusive, existem viciados em dietas, medicamentos e em exercício físico. O círculo vicioso das drogas é muito perigoso, quer sejam legais ou ilegais, com componentes químicos ou não, ocasionando
prejuízo para a saúde. Todos os vícios tiram a liberdade dos que sofrem dessa dependência. Além do mais, causam riscos muito sérios. Dependência. As drogas ou a dependência química criam o desejo de reincidir no seu uso, e quando mais se satisfaz esse desejo, mais ele se torna. Tolerância. O usuário da droga precisa de doses cada vez maiores para alcançar efeitos semelhantes aos anteriores. Síndrome de abstinência. Pode ser psicológico, uma inquietação extrema por não poder ter acesso à droga ou realizar a conduta desejada. Também pode ser físico, pelo fato de o organismo estar habituado à substância e não conseguir a dose. Os sintomas de abstinência apresentados são insônia, agitação, palpitações, suor, náusea, vômitos e etc. Efeitos sobre o cérebro nos viciados químicos. As drogas afetam o sistema nervoso central. Quando esse tipo de substância chega ao cérebro, várias funções vitais são alteradas e a pessoa se torna incapaz de realizar atividades mentais. Os 3 primeiros riscos não têm relação somente com os vícios químicos, mas também com os de conduta. O viciado em pornografia, por exemplo, sente um fortíssimo desejo de repetir o ato. Após determinado tempo, as imagens usadas não são suficientes e ele precisa de imagens mais fortes ou obscenas. A falta ou indisponibilidade das imagens produzirá no viciado grande inquietação ou frustração. Como prevenir os vícios? A maioria dos vícios, especialmente por substâncias, tem seu início na fase juvenil e na adolescência. Por isso, os esforços preventivos devem ser focalizados nessa faixa etária. Desde os primeiros anos de escola, as crianças devem receber instruções sobre as drogas e seus riscos. Os programas escolares devem ter espaço para palestras e seminários com ex-dependentes, médicos, advogados, psicólogos, policiais, assistentes sociais e etc. Como princípio, todas as escolas e outras instituições de ensino deveriam ser declaradas áreas livres de drogas, adotando medidas para evitar que se transformem em centros de tráfico e iniciação à droga. Os pais das crianças e jovens têm também responsabilidade na prevenção. Devem falar sobre o problema, adotando as seguintes estratégias: ter uma postura firme e coerente com respeito às drogas e aos vícios. Ajudar a desenvolver uma autoestima saudável nos filhos. Manter o lar seguro e estável. Demonstrar flexibilidade nas opiniões e condutas, mas com limites bem definidos. Dar exemplo no que se refere aos vícios. As autoridades também têm um papel importante na educação contra os vícios e em favor da saúde total. Programas atrativos e sugestivos. Uso de precauções legais. Por exemplo, rótulos indispensáveis nas bebidas alcoólicas e no cigarro. Normas que regulam a venda e distribuição e etc. É extremamente importante reprimir o tráfico de drogas em colégios, instituições e locais frequentados por crianças e jovens. Quanto aos demais vícios, em trabalho, sexo ou jogo, eles podem sobrevir em idade adulta. É indispensável relembrar que tanto nesses vícios quanto nas dependências químicas, um quadro de ansiedade é frequentemente acrescentado ao problema. Por essa razão, uma forma de se prevenir a adesão a um vício é evitar ou vencer a ansiedade. Como vencer os vícios? Está comprovado que o viciado não consegue abandonar os vícios sozinhos. Ele precisa de apoio social, profissional e espiritual. Por isso, os conselhos apresentados aqui são especialmente dirigidos à família ou ao grupo de apoio do viciado. Se já foram feitas muitas tentativas para deixar o vício, deve-se insistir com o viciado para que procure um centro de reabilitação.
Apoie o plano estabelecido pelo centro ou profissional qualificado. Confie no tratamento e incentive a pessoa viciada, filho, cônjuge, amigo e etc. Evite a superproteção. É uma grande tendência proteger as pessoas que amamos, mas nessas circunstâncias é necessário manter firmeza no que se refere ao tratamento. Recompense as vitórias, pois o viciado precisa de reforços externos para alcançar novos objetivos. Podem ser alimentos, filmes, passeios, jogos, livros, visitas e etc., de acordo com a preferência e as circunstâncias. Prepare um ambiente calmo, saudável e adequado e procure por todos os meios manter o viciado distante dos espaços facilitadores do vício, locais, pessoas, objetos e etc., pois os estímulos podem levá-lo a uma recaída. Os grupos de apoio têm demonstrado ser excelentes métodos de superação. Por exemplo, os Alcoólicos Anônimos, AA, Narcóticos Anônimos, NA, Jogadores Anônimos, JA, e os Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, DASA, conseguem um grande índice de êxito entre seus participantes. Os viciados unidos a outras pessoas que sofrem do mesmo problema lutam com maior persistência. É necessário reconhecer que o domínio dos vícios é tão grande que somente com a ajuda do poder divino muitos conseguem alcançar a vitória. O êxito dos Alcoólicos Anônimos deve-se em parte ao apoio humano demonstrado pela experiência de um ex-dependente e ao apoio de Deus, que é aceito por aqueles que estão dispostos a recebê-lo com fé. Após alcançar a vitória, a luta não acaba, pois o risco de recaída é altíssimo. Por isso, é importante planejar cuidadosamente o retorno à normalidade, observando os seguintes itens. Emprego. O reabilitado precisa de um novo emprego, com novos companheiros e com o firme propósito de se adaptar sem fazer mudanças. Ambiente social. O reabilitado precisa também, durante um período prolongado, de alguém que continue observando com atenção e firmeza seu ambiente. Deve se relacionar com pessoas que saibam desfrutar a vida sem fazer uso de substâncias químicas ou outros vícios, com simplicidade e naturalidade. Lazer. O tempo livre é o mais perigoso para a recaída e deve ser planejado cuidadosamente, incluindo exercícios físicos, atividades ao ar livre, esportes e etc., evitando sempre bares, salões de jogos e outros ambientes em que a vontade possa ser estimulada. Vida espiritual. O componente espiritual também é fundamental na reintegração. A vida de vícios deve pertencer ao passado e a pessoa precisa começar uma nova vida. A culpa, que é comum nos ex-viciados, encontra perdão em um pai amoroso. E quanto ao futuro, Deus promete proteção e apoio contínuos. Uma promessa maravilhosa de Deus para aqueles que lutam contra vícios é esta: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Isaías 41:10. Codependência. Na intenção de prestar ajuda aos dependentes químicos, alguns iniciam por um caminho perigoso, a relação de dependência mútua. Este problema é frequente na família do viciado. Embora com boas intenções, a pessoa querida, mãe, pai ou irmão, acaba lutando de forma errada pelo viciado. Demonstra amor cego, cedendo a seus insistentes pedidos. Utiliza grande parte de seu tempo, esforço e energia emocional, mas acaba sendo um obstáculo na recuperação. É fundamental procurar ajuda profissional externa para acabar com esse perigoso efeito colateral. 12 passos. Inicialmente criados pelos Alcoólicos Anônimos, esses princípios também são utilizados com êxito pelos que procuram abandonar ou já abandonaram os jogos de azar, a gula
ou o sexo compulsivo. Primeiro, admitimos que não temos força para vencer nossos vícios. Segundo, estamos convictos de que há um poder superior Deus a nós, com capacidade de restaurar nossa saúde. Terceiro, decidimos submeter nossa vontade e nossa existência ao cuidado de Deus, de acordo com o conhecimento que cada um tem de Deus. Quarto, fazemos um inventário moral de nossa vida, sem medo e com a devida introspecção. Admitimos diante de Deus, de nós mesmos e de qualquer ser humano que somos da mesma natureza que nossas más ações. Sexto, estamos inteiramente preparados para que Deus elimine todos os nossos defeitos de caráter. Sétimo, com humildade, pedimos a Deus que elimine nossos erros. Oitavo, fazemos uma lista de todas as pessoas às quais temos causado algum prejuízo e nos dispomos a corrigir o mal praticado. Nono, corrigimos o mal praticado em todos os casos possíveis, exceto naqueles em que seja prejudicial para essas ou outras pessoas. Décimo, continuamos fazendo um inventário pessoal e, diante de um equívoco, o reconhecemos imediatamente. 11º, temos o compromisso de orar e meditar para melhorar nosso contato com Deus, do modo como cada um conhece Deus. Nossa oração é unicamente para conhecer sua vontade e obter a força necessária para praticá-la. 12º, havendo chegado a um despertamento espiritual como resultado desses passos, pretendemos levar essa mensagem a outros dependentes e praticar esses princípios em todos os aspectos de nossa vida. Os grupos de apoio têm alcançado grande êxito durante décadas. Os fundamentos principais são confiança em um Deus de amor como principal autoridade e fonte de poder, sobriedade total como meta, compromisso de ajudar pessoas que queiram abandonar seus vícios e a confidencialidade entre os participantes. Fim do capítulo 6, Cibele Brunelli. Este áudio é uma produção do Máxina.